Bom dia de luz, bom dia de alegria, bom dia de harmonia, bom dia de sucesso. Todos os dias é uma oportunidade para manifestarmos o divino, para nós conectarmos com o nosso ser interior, com Deus dentro de nós. Todos os dias é uma oportunidade para manifestar amor, ser uma pessoa de luz. E hoje nós queremos falar de um tema tão importante, que é entender que existe, além dessa dimensão física, existe uma dimensão espiritual. Existem várias dimensões. Se você começa a estudar as frequências, fica muito mais fácil para entender que não existe somente a dimensão palpável. Toda matéria, ela é uma velocidade atômica. Tudo que existe, ela está em uma frequência de energia. A matéria simplesmente é uma frequência mais densa. É impossível a gente querer viver numa percepção apenas física, fisicalista. É impossível queremos apenas viver enxergando o que os olhos veem. Esses dias eu conversei com uma pessoa e perguntei para ela o que é fé. Fé, ela me respondeu, é acreditar que é possível. E eu respondi, fé não é só acreditar que é possível. Fé é certeza que todas as coisas são. Independente se nós não vemos, elas são. Existe no nosso processo de criação de uma nova realidade, existe o macho e a fêmea. Como metáfora, a vontade é o macho e a imaginação é a fêmea. Quando nós juntamos a nossa vontade com a nossa imaginação, nós podemos acessar o infinito. Nós podemos criar infinitas possibilidades. As pessoas muitas vezes falam para mim que tem dificuldade de concentrar, tem dificuldade de acreditar, tem dificuldade de ter fé. E isso porque falta conhecimento. À medida que você busca conhecimento, você consegue ter fé. Você consegue perceber de uma maneira diferente. Então, nós estamos aqui hoje com a nossa querida Dilma. Quero convidar também a Maria Bitiol, se ela quiser participar conosco. Ela é muito bem-vinda a estar conosco na live. Para a gente falar um pouquinho, conversar sobre essa percepção. Bom dia, Dilma querida. Bom E aí, dia. como que foi os teus sonhos essa noite? O que tu sonhaste essa Pois noite? é. Eu tive um sonho, eu sei que eu estava conversando com muita gente sobre muita coisa, mas eu não tenho muita, não recordo, não consegui trazer o sonho mesmo, assim, eu não, dessa vez ficou onde deveria estar no momento. Antes de
de você entrar, eu estava dando uma introdução a respeito por que as pessoas, elas não conseguem, muitas pessoas não conseguem acreditar que existe uma dimensão, né? Novas dimensões, nova percepção. E um dos fatores que impede as pessoas de acreditar que existe algo mais é a falta de conhecimento, muitas vezes. Porque aquilo que a gente não conhece se torna inconsciente para nós e domina nós, né? Então, a importância, né, de você buscar conhecimento, entender, ler, estudar, como que funciona o nosso ser, nossa mente, nossas energias, nossa realidade. Por exemplo, a física quântica hoje é uma coisa tão tá aí para cientistas comprovando a possibilidade de novas dimensões. Então, é só uma pessoa que realmente não quer aceitar, entender, ela não vai acreditar que existe outra dimensão. Comodismo. Simples assim. A partir do momento que eu começo a acreditar nessas coisas, que eu começo a buscar, né, o entendimento, eu começo a adquirir mais responsabilidade sobre o que eu aprendo. Então, eu prefiro ficar na ignorância, que aí eu não tenho que me responsabilizar por nada. Inclusive, Mas tá você tudo fez certo. não sei se foi ontem, Dilma, você fez uma live sobre projeção, é isso? Foi ontem, sim, Uhum. com a Núbia. Uhum. Sobre projeção astral. Foi bem legal. É um tema que eu gosto muito. Então, as pessoas, elas, todos os dias, né, elas têm essa viagem, né? Essa percepção. Só que, por que será, Dilma, que é tão inconsciente isso? Medo. Eu tô resumindo tudo assim, muito. Eu tô percebendo que esses dias eu tenho estado assim, pessoal, entendam. Por que medo? Quando acontecem as projeções, você entra em contato com essa outra dimensão, né? E é o que eu sempre falo, que o pessoal tem a tendência de ficar achando que eu sou um corpo físico que tem um espírito, né? Alguns acreditam, mas não é isso. Eu sou um espírito, uma consciência que estou vivenciando essa experiência humana. É o contrário. Quando você pensa dessa forma, fica diferente a coisa. E aí, quando você tem a projeção, você vai entrar em contato com tudo isso. Muitas vezes, pelo fato de você não estar consciente, você sai e você é atacado, vai para lugares que não são tão legais, porque é ressonância, né? Vai ressonar com o teu momento. Se você está num momento deprê, triste, está com suas energias, automaticamente quando você sai do corpo, você é traçado para lugares assim, que tem essa vibração. Até porque é questão de ressonância. Não tem como você ligar um rádio, colocar na 92 e querer ouvir a 101 FM. Não tem como. Você tem que sintonizar na rádio certa, é a mesma coisa. Então você vai para lugares onde você está sintonizado. Só que existem pessoas que fazem esse trabalho, fazem esse trabalho de uma forma mais assistencial. Sai do corpo para praticar assistência, né? Aí a gente vai realmente para esses lugares que é onde tem doente. Dilma, você já conseguiu uma entrevista com um serenão, ou com um evoluciólogo, ou com uma consciência assim elevada? Se tem uma rememoração, eu queria tocar num assunto hoje que eu tive uma intuição de falar sobre. Será que cada pessoa, Dilma, aqui tem um projeto de vida? Será que tem, assim, uma missão? Será que existe para todo mundo isso? Explica para nós, Dilma, como que funciona isso? Pois é. É,
Eu dei bom dia, não foi para todas aqui, porque eu já comecei aqui, já liguei no. Bom, a Viviane, a Vivi está dando bom dia aqui. Bom dia, Vivi, seja bem-vinda. Então, pois é, esse é um assunto bem delicado, né? Porque muitas pessoas, elas tendem a santificar. Ah, eu lembrei do sonho que eu tive ontem agora, viu? Foi uma projeção. Eu estava numa igreja batendo papo com os padres e os padres esculhambando com outros padres. Foi uma graça. Foi um barato, assim, foi bem legal. A gente estava discutindo sobre alguns assuntos lá. Foi bem interessante. Lembrei agora, vou ter que anotar. Então, é um assunto bem delicado, porque o pessoal tende a santificar isso. Inclusive, Dilma, você já foi, será que você já foi freira ou eclesiástica na Igreja Católica? Já fui freira, já fui bruxa, já fui tudo, meu filho. Já fui xamã, já fui cigana. O que você imaginar aí, pode colocar na lista que já deu uma passadinha por lá. Eu já tive acesso a essas vidas aí. E me foi repassada através de alguns seres, né? Eles me repassaram essa. Eu até vou contar um dia que essa experiência que foi bem interessante. Então, muitas pessoas, elas tendem a santificar esses seres, né? Porque um ser não é um ser muito evoluído. E quem sou eu para me aproximar dele? Na Conscienciologia mesmo, quando eu fazia parte, eu escutava muito isso. Assim, eu contei uma experiência, essa experiência que eu vou contar agora. Todo mundo, não, é impossível. Quem é você, né, para ter essa experiência? Bom, eu sou eu e jacaré é bicho d'água, mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu estava numa sala de aula e tinha muita gente lá da Conscienciologia nessa sala de aula. E eu estava lá, né, no meio deles. Não sei o que eu estava fazendo, mas estava lá. E aí, esse ser me chamou em privado e a gente ficou conversando, ficou batendo papo. Aí ele disse, olha, minha filha, é o seguinte, muitas pessoas, essa frase eu trago para mim isso, muitas pessoas, poucas são as pessoas que têm a coragem de fazer essa viagem de retorno a si mesmo. Por isso eu uso muito essa frase, a viagem de retorno a mim mesmo. Ele disse, poucas pessoas têm essa coragem de fazer isso. E aí a gente continuou o papo. E pela minha percepção, pelo que eu percebi, pela fisionomia, pelo como se apresentou, era o Valdo. Então, fui cair na besteira de dizer isso a turma. Quem é você para estar sonhando com o Valdo, para estar se encontrando com o Valdo fora do corpo, né? Tudo bem, faz parte, né? O ser humano, a gente ainda é muito infantil, ainda tem muito essa coisa de criancinha, né? Ciúmes, né? Ciúmes. A titia, o titio gosta mais de mim do que de você. E aí faz parte. Então eu tive encontro com esse ser. Tem uma outra projeção também, onde eu estava com dois seres, que eram seres já, que eles estavam me ensinando a voar mesmo. Eu estava voando sobre um campo de flores, foi uma experiência belíssima. Eram dois anciãos. E teve um outro, teve vários outros, mas teve um que me marcou bastante, foi com o Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, que já é um ser que já está num padrão, né? Já está num patamar mais elevado de consciência. Quando a gente fala isso, não é porque a pessoa é santificada, ou não sei o que, é porque são patamares, né? É como uma sala de aula mesmo, como uma escola. Vai passando de nível, não jogo, vai passando de nível. Esses seres já estão num nível bem mais. Tive um outro encontro também com alguns seres que viviam no sol. Então foram muitas experiências, assim, bem, bem legais mesmo. E aquilo que a segunda pergunta que eu fiz, será, Dilma, que todo mundo tem uma programação de vida, tem uma missão de vida? Será que existem ciclos para isso se manifestar? Por exemplo, né, você falou com uns 35 anos, a coisa veio para fora, né? Uma coisa muito manifestou. E tudo tem o seu tempo, são ciclos de manifestação na nossa vida. Tem coisa que a gente não adianta forçar, né? Vai ter um momento certo para isso. E a gente tem que guardar esse momento.
O tempo ele não é linear, ele é por pulsão, né? Ele é por ciclo. Uhum. Então, Sim. cada idade nossa, ela tem um momento certo. E como será que a gente descobre essa missão, descobre essa. é, Será que uma pessoa pode nascer aqui para fazer alguma coisa específica e depois partir? Claro, Como, como que funciona isso, Dilma? claro, existem bebezinhos que vêm, nascem e morrem logo em seguida, para trazer algum ensinamento ali para quem está ficando, né? Então, existem outros seres que vêm, como um Jesus da vida, por exemplo, que veio aí para ensinar para a gente muita coisa, mas aí a gente não queria aprender e crucificou a criatura. Então, imagina quem não é Jesus, como é que não é crucificado. Ah, teve também Buda, Rumi com seus poemas. Deixe-me ver outra, Ama, que também faz um trabalho, é uma guru indiana que eu admiro muito, faz um trabalho belíssimo. Então, existem sim muitos seres que vêm com essa missão, né? O Papa também, o ser que chegou. Então, em cada setor tem uma pessoa que se destaca mais. Mas essa questão da missão, ela está ficando muito assim, então está virando moeda de, está virando comércio. Né? Vou lhe ajudar a descobrir qual é a sua missão. Para mim, assim, no meu entendimento, o que eu percebi durante todo esse tempo é que, assim, essa questão de missão, primeiro, a missão principal de todos, que eu considero é evolução. Evolua. É você com você mesma. Até porque, segundo muitos estudiosos aí, o mundo ele é uma criação minha. Ele é com, né, sou eu que crio tudo isso aí. Então, essa percepção que eu tenho de tudo aí foi algo que eu criei para minha experiência. Se você pensa dessa forma, você vai entender que a missão é você evoluir, é você se melhorar, é você buscar, né, aprender determinadas coisas aqui nesse mundo aqui onde você está. Mas existem sim algumas coisas que pessoas vêm com aquilo ali programado, né? Pessoas que são da área da arte, por exemplo, né? De embelezar o planeta mais ainda com a música, trazer. E por aí vai. No meu caso, eu comecei cuidando, né, das pessoas fisicamente, como enfermeira, como técnica em enfermagem. Depois comecei a trabalhar como terapeuta holística, e aí foi uma coisa mais. Então, assim, eu digo que eu tenho várias missõezinhas, mas a missão maior é comigo mesma. Eu acho que, independente, né, da missão específica, que pode ser que esteja no caso anterior de pessoa, das pessoas, existe um objetivo maior, né? De nós autodesenvolver, nos descobrir. E nesse processo aparece nosso parapsiquismo, né? O que vem a ser isso? Que é a nossa percepção de um entendimento de uma coisa além de nós, né? Uma sensação e uma percepção além de nós. E uma pessoa que começa nessa busca de se desenvolver, ela começa meio a ficar maravilhada com isso, destrambelhada, assustada. E aí que vem o nosso tema, né? Que é o ter lucidez sobre esse processo. Você perceber isso, mas perceber que isso só é uma coisa ínfima e que isso não Uhum. deve ser a gente se vislumbrar com algo além, né? Então, o que vem a ser, Dilma, esse parapsiquismo lúcido? Uhum. Deixa eu só responder aqui uma pergunta. Tem um questionamento aqui da Maria. Ela está perguntando aqui se tudo é uma programação do. Peraí, eu perdi aqui. Tem uma pergunta antes. Meus sonhos sempre dão certo. Ou tudo é uma programação do próprio sistema nosso? Bom, os sonhos, dependendo dos sonhos, né? Se são sonhos premonitórios, por isso que você disse que dá certo, né? Você foi, se antecipou, você fez uma visita
existem vários mundos paralelos, segundo a física quântica aí. Existem vários mundos paralelos, então você pode ter acessado essa informação do seu eu quântico. É bem mais complicado, assim, né? Não que indica que todos nós temos uns gêmeozinhos andando por aí, que já vivenciou o que a gente está vivendo agora e por aí vai. Mas é um outro assunto para uma outra live. Então, pode ser que sim, pode ser que não, vai depender da experiência. E quanto a essa questão do parapsiquismo, que você perguntou, Fausto, são percepções que a gente tem, como você colocou, né? Percepções de um mundo que não é palpável, que não está aqui. A gente tem, são percepções de. Existem várias pessoas que muita gente chama de mediunidade, né? Começa a observar coisas, ver, né? Ver, ouvir. Então, esse parapsiquismo ele pode vir de várias formas. E aí você, quando você começa a estudá-lo, você vai perceber a sua forma de agir, né? De interagir com tudo isso. Então, o parapsiquismo, quando ele tem uma certa lucidez, você pode utilizá-lo como ferramenta evolutiva para você. Você vai utilizar isso e também para praticar assistência, ajudar o outro. O parapsiquismo ele serve para isso, para que você compreenda o que está ao seu redor, o que é que está acontecendo, que não é visível ao seu olho, às vezes pode até ser, e está aí para servir de escada mesmo. Eu sempre considero como uma escada, sabe? Que você vai subindo degrau por degrau. À medida que você vai se autoconhecendo, vai se estudando, vai entrando nesse universo aí, a sua sensibilidade ela vai se aprimorando. Você vai tendo percepções que são coisas mais delicadas, digamos assim. Então, muitas vezes, se você não pude, que era o que acontecia comigo, eu entrava totalmente em tilt. Eu tinha, eu percebia as coisas, mas eu não tinha ideia do que era que podia ser, do porquê estava acontecendo aquilo ali, e eu tinha medo. E aí entrava toda uma questão emocional também. Por isso a importância de você entender como significa. Então, parapsiquismo é isso, é o acesso que você tem a dimensões que não são físicas. É isso. E esse parapsiquismo lúcido, eu vejo que há um paradoxo aí, né? Porque à medida que você consegue perceber como controlar isso de uma forma mais lúcida, você pode usar isso de uma forma consciente para as coisas, às vezes, talvez não sejam tão boas, né? Será que existe pessoas, né, que usam esse conhecimento parapsíquico para fazer mal para as pessoas, né? Porque é uma questão de poder, né? Então, você estudando lá ao nazismo, no Hitler, ele reuniu pessoas extremamente inteligentes, magos, né? Magos parapsíquicos, e criou símbolos e rituais de poder. Então, será que dá para chamar isso de um parapsiquismo lúcido? Uma pessoa que tem todo esse conhecimento e usa isso para ter poder? Quando a gente fala em parapsiquismo lúcido, geralmente nós estamos tocando nessa tecla da lucidez evolutiva, da lucidez que seja uma lucidez saudável, né? Mas existe sim, você pode ser lúcido para algo que você sabe que não é legal. Mas aí a gente entra num assunto também delicado, que é o que é bom e o que é ruim. Realmente, o que é prejudicial, o que é que não é. Se todas essas histórias aí não tivessem acontecido, será que a gente estaria onde a gente está hoje? Entende? Como tudo faz parte de tudo. Então, somos nós que damos essa coisa né, como guiar tudo isso aí para o nosso bem-estar. Eu fiz assim, quando você falou aquilo ali, porque eu já fiz isso aí em uma outra vida, tá? Eu já usei o que eu sabia, os dons que eu tinha, de uma forma não muito legal, não muito interessante.
Eu vou entrar num assunto aqui que eu sei que vai ser meio... Mas vamos lá. Tem um cara que ele é muito famoso aí, que muita gente fala dele, se chama Judas, que traiu Jesus. Se Judas não... Agora você imagina a coragem de Judas de passar o resto da existência dele, enquanto as pessoas souberem quem foi Cristo, a história de Cristo, ele se colocou no papel de algoz. Puxou a responsabilidade para ele. Joga para cima de mim que eu seguro aqui as pontas. Imagine esse ser que ele ficou taxado de traidor. Quando se fala em traição, se lembra dele logo. Um ser que tem uma coragem dessa. Até que ponto ele realmente usou tudo isso aí de uma forma negativa? O que é que foi negativo? Porque se Jesus não tivesse passado pelo que passou, você acha que a história toda foi à toa? Você acha que Jesus estaria até hoje nos nossos corações, servindo de exemplo? O ser humano ele tem uma memória muito curta. Então, até que ponto tudo isso, né? Aí a gente entra aqui nessa coisa do parapsiquismo. Usar o parapsiquismo de uma forma errada. Tá, no momento que eu tinha lá, que eu estava com essa... Era o que eu tinha, cara. Sabe? Eu não vou ficar me chicoteando agora, porque eu fui um ser... Não, o que importa é que eu sou agora. Eu agora uso de uma forma consciente, de uma forma lúcida, e uso em prol do outro. E de mim mesma também, claro, por que não? Então, existe sim, eu fui uma dessas, mas faz parte do crescimento. Você, para aprender a andar, você tem que cair não sei quantas vezes. Depois você cai um monte de vezes, aí você começa a cair menos. Mas é isso, sabe? Existe sim, existe o lado negro da força. Mas se não existe o lado negro da força, não existiria o lado bom da força. O lado negro, não sei por que falam isso, né? Porque tem todo um preconceito aí em cima dessa questão do negro, né? Mas assim, o bom e o mal, se não existe a luz, se não existe a sombra, você não vai reconhecer a luz. Então, são duas coisas, moedas faces da mesma moeda. Então, tudo isso aí está envolvido aqui nesse planetinha que a gente vive. Então, faz de tudo para sair, vai para o planeta mais interessante. Então, Ou fica por aqui. E nesse assunto, né, como a gente tocou nesse assunto que existe uma força ruim, e a gente percebe que esse planeta, a maioria das pessoas, talvez eu ouço falar que talvez mais de 96% da humanidade, elas estão inconscientes e às vezes buscando negativo mesmo, né, a sombra, né, vivendo na sombra e buscando a sombra. E a gente vive imerso nesse planeta aqui, que é um grande hospitalzão, de que a maioria das pessoas estão doentes, e o menos doente ajuda o mais doente, né? A gente, inclusive, nós estamos nesse hospital também. E muitas pessoas, quando elas começam a buscar, assim, desenvolver, ajudar as pessoas, ela percebe que existe um contrafluxo, onde que coisas, às vezes, assustadoras acontecem, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho inúmeros casos onde comecei a ajudar as pessoas e eu tive retaliações, contrafluxos, e isso assusta as pessoas, e diz, poxa, eu não vou ajudar as pessoas, eu não vou entrar nessa, sabe? Eu não vou fazer assistência, porque eu não quero me ferir, eu não quero me assustar, não quero me machucar, e aconteceu com você, Dilma, já, assim, situações em que você foi atacado espiritualmente? Não me pergunte quando não aconteceu, que fica mais fácil para eu lhe responder. Tem uma experiência que te marcou, assim, que você ficou bem assustada? Assustada não, mas que o bicho pegou de um jeito assim, que foi bem interessante, pegou. Ixi, já teve muito, mas foram muitos. É direto, acontece o tempo todo. Por quê? Como eu faço esse trabalho de assistência, né? Então a rebarba vem toda para cima de mim, né? Quem eu estou ajudando, as consciências que estão ali, que não querem perder o PF, vão brigar comigo, né? Com outra pessoa não. Então vem brigar comigo para
para eu poder resolver o babado. Então, vamos lá. Existiram, sim, e ataque físico mesmo, tá? De machucar fisicamente. Eu já acordei com no físico, com alguns cortes na pele. Cortes pequenininhos, mas eram cortes, tá? Arranhões. E não fui eu, não, tá? Eu tenho consciência de que não fui eu, não. Outras coisas, assim, de adoecimento físico mesmo, de passar mal, ah, mas tudo isso, eu repito, assim, não foi ataque? Foi. Mas aí, de quem é a responsabilidade? Minha. Por quê? Porque eu deixei o ataque acontecer. Eu permiti isso. Não estava tão lúcida e permiti esse ataque. Porque geralmente, olha, hoje em dia eu atendo muita gente mesmo, pessoas de tudo que é lugar. E assim, é muita gente. E se você for parar para pensar, cara, peraí, eu devo estar sofrendo. Tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Eu não sinto ataque nenhum. E se tem, fica igual aquele filme de gosto que o cara fica tentando pegar o fantasma, dar murro no fantasma e a mão passa direto. Pronto, é a mesma coisa. Porque é questão de ressonância, é questão de equilíbrio, sabe? Quando você está bem equilibrado, esses ataques, eles podem até acontecer, mas não interferem tanto. Esse do machucado, que eu acordei machucado e tudo, foi porque também eu permiti, né? Então, tudo é uma questão de você se blindar, você se... Mas mesmo assim, ainda conseguem furar a blindagem e atacar. Aí você se pergunta, tá, e por que isso? Por que é permitido? Está fazendo bem. Por que é permitido? Porque você precisa aprender alguma coisa com aquilo ali. É isso. Quando você sai do corpo, muitas vezes, você encontra seres que vêm lhe atacar. Eu já tive fora do corpo alguns ataques que foram bem sérios mesmo. Eu até já contei, acho que não sei se foi aqui que eu contei, de um ataque que eu tive de umas crianças que me pegaram, me deram surra, uma surra no astral que eu acordei toda dolorida, toda quebrada. Então, teve ataque de magos negros também, já fui aprisionada, e por aí vai, torturada. É. Faz parte Então, do crescimento. muitas pessoas, e até o próprio Valdo, né, que a gente conheceu, ele também pegaram ele num cerco lá e quase fizeram mal mesmo para ele, né? Então, teve casos também que ele contou que ele ficou dias acamado. Imagina, nosso Eu querido, já fiquei. nosso querido que era tão lúcido, ficou numa doação de energia, ele ficou 3 dias de cama. Sim. Então, né? Então imagina nós, né? Já aconteceu também comigo, Dilma, Sim. de sair do atendimento, sim, ir direto para a cama, sabe? Então Sim. acontece, algumas pessoas falam assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero viver, eu quero ficar bem confortável, bem tranquilo, assim, Claro. sem ver barulhinho ao meu redor, me Uhum. assustar, sabe? Então, e aí? Será que vale a Mas pena, né? vale muito a pena. Deixa eu só te falar uma coisa. Essa questão aí que você está falando, meus pacientes, quando eu terminava um atendimento, que era tipo assim, eram pacientes terminais, né, na grande maioria. Então, quando tinha a morte, né, a dessoma, eu passava um mês. Os amparadores me deixavam um mês descansando. Aí eu só conseguia trabalho com um mês depois. Era sempre assim, era incrível. E aí eu aproveitava esse mês para meditar, para relaxar, para ficar comendo, dormindo. O sono, ele é muito reparador, né? Então, comia, dormia. Ia passear um pouquinho, depois voltava a dormir. Passava um mês assim. E aí depois eu começava. Por quê? Porque o idoso, ele inconscientemente é quem mais suga a nossa energia, tá? Ele precisa daquela energia. E aí o que é que acontece? Eu lidava com com idosos doentes, adoecidos, com doenças muito graves na maioria das vezes. Então imagina aí o tanto de energia que não era perdida, né? Perdido não, que era utilizada, ainda bem, utilizada para um bom fim. Então vale a pena sim, gente. Mesmo com tudo isso, com todas essas... Ai, o físico foi machucado. Ai, o drama, né? É aquele drama. O povo gosta de um drama que é uma beleza.
Ai, porque eu estou sofrendo ataque. Cara, tu sofre ataque o tempo todo. Tá o tempo todo aí. Tu convive com essas experiências aí todo, o tempo todo. Só que você, quando você começa a enxergar e começa a ficar com medo. Natural, é normal. Mas você sofre ataque o tempo todo. Você acha que só existe a gente aqui? Não, a gente está cercado aqui. Durante essa aula aqui que temos aos sábados, fica cheio de pessoas aqui assistindo. Extrafisicamente falando, tem toda uma plateia aqui também extrafísica. E muitas vezes, durante as lives, já aconteceu várias vezes de limpar o campo de quem está conversando comigo e eu ficar com mal-estar, com vontade de vomitar e tudo. Mas eu tô aqui com cara de paisagem, rindo, brincando. Aí você me diz, vale a pena? Vale, vale, porque aquilo é só um mal-estarzinho, depois eu tomo água, que eu deixo sempre do meu ladinho para fluidificar, para energizar, né? Eu sempre coloco ela aqui, no final da live eu tomo. Então, é isso, sabe? Vale a pena, sim. O que não vale a pena é você viver como zumbi a vida toda. Perder uma experiência linda dessa. Perca não, né? Não perca não. Outra pergunta que eu quero fazer, Dilma, depois eu conto a minha experiência. Já aconteceu Tá. de uma experiência de telecinese ou de materialização de física de algo? Conta para Tá, nós. porque eu sou ectoplasta. Muitas vezes, objetos que eu tava, tipo assim, já aconteceu uma vez, eu tava querendo muito uma coisa, né? Eu tava precisando de algo. E do nada, quando eu olhei, tava lá o que eu tava querendo, né? O que eu tinha desejado, o que eu tava precisando naquele momento ali. Era algo muito importante para mim, para aquele momento, né? Então, já aconteceu, muitas vezes acontece também, tipo assim, porque emociona um pouquinho quando a gente lembra. Já aconteceu muitas vezes também de eu estar pedindo um clareamento, né? Assim, pedindo uma comprovação de algo. E aí aparece determinadas coisas, animais aparecem do nada, assim, na minha frente. E aí depois, quando eu olho, já não está mais ali. Assim, por exemplo, de querer ter uma intuição também, de ir lá e abrir uma parte de um livro e é justamente aquilo que você precisava ouvir. Isso aí é o tempo todo. Isso aí é o tempo todo. Isso aí eu nem... Já virou tão corriqueiro, assim, para mim é natural já. É, uma coisa que eu gosto muito de assistir vídeos de... Tem umas tarólogas que eu acompanho, que eu gosto muito delas, que elas falam, elas não fazem só a leitura da carta, é algo muito mais profundo, elas vão bem mais profundo na questão do autoconhecimento mesmo. E sempre tem mensagem para mim, sempre, sempre. Eu sempre percebo uma mensagem. Já Desaparecer, aconteceu também. Hã? desaparecer objetos da casa. Eu tenho... é algo que eu digo. Aí eu fico conversando, né? Às vezes eu estou procurando uma coisa e não encontro. Quando eu vejo alguém procurando algo, ajuda aqui a procurar, não sei o que. Gente, por favor, né? Dá para devolver, porque não é de vocês não fazer nada com isso. E aí eu converso e geralmente acontece, né? De aparecer o objeto. Por favor, devolva aí. É como se ele opa, ela tá me vendo, né? Mas eu não estou vendo, só estou percebendo. E aí o objeto aparece. Já aconteceu muitas vezes de curas físicas com pacientes, né? Dele estar lá com um ferimento. Eu mesma já fiz uma em mim mesma, né? Então, são coisinhas assim que acontecem que você observa e você, ai, que coisa maravilhosa. É normal. Existe energia, tem ectoplasmia. É mais do que normal que aconteça. Qual que assim, nessa questão de cura, que é bem interessante, qual que foi assim a cura assim, mais instantânea e rápida e mais milagrosa que você já percebeu de uma assistência? Uhum. Em mim mesma. Não, em outra pessoa Em outra também. pessoa. Você ficou muito Ok. surpreendente. Teve um.
Teve um senhor, um médico que eu cuidei na Alemanha, meu amigão, e eu comecei a ter, ele tinha uma ferida de guerra. Eu sou a única cuidadora que teve um paciente com ferida de guerra. Olha que massa. Interessante, né? Não existe nem, eu desconheço alguma cuidadora que cuidou, assim, cuidadora que eu digo daqui do Brasil, né? Pode ter nos países onde tem guerra ainda, claro que existem enfermeiros que trabalham com ferida de guerra, mas eu digo assim, como cuidadora brasileira, né? E aí esse senhor, ele tinha uma ferida, e essa ferida todo mês, a cada um mês, 2 meses, ele precisava de assistência com enfermeiros para poder cicatrizar essa ferida da perna dele. Aí iam lá, fazer curativa, era muito doloroso, ele sentia muita dor. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E eu inventei a tal da massagem nos pés, que nada mais era do que uma desculpa para trabalhar a energia de uma forma discreta, né? E aí eu começava a jogar energia. E essa passou de cara, foram 6 meses sem a ferida abrir. Aí abriu um pouquinho, e quando abriu, aí eu ia lá, jogava energia. Claro, gente, que eu sou só um instrumento. Quando eu digo eu, é porque entendam que tem toda uma equipe por trás, né? Mas a energia usada é a minha, a ectoplasmia é a minha. E aí a ferida dele cicatrizou e não abriu mais. Então, uma coisa que ele tinha mais de 30 anos, né? Isso para mim foi algo que foi tipo assim, ó, Dilma, a coisa é séria mesmo, assim, leva mais, acredita, não fica com vergonha. Antes eu tinha vergonha de comentar isso para as pessoas pensarem, agora eu não tô mais nem aí. Quem quiser pensar alguma coisa, pensa, não tô nem aí. Me perdoe, mas é isso, sabe? Eu não vivo mais em função do que o outro acha de mim. Então, aconteceu, sim, aconteceu. E foi algo que marcou mesmo. Foi esse senhor. Nós ficamos muito amigos. Queridão, meu queridão. E interferência em equipamentos. Por exemplo, computador não liga, Tem 2 casos. televisão não liga, ou tu chegar no ambiente de uma empresa. Uma vez eu cheguei numa empresa, Dilma, tinha alguma coisa muito pesada lá, porque eu cheguei na empresa e comecei a andar pela empresa, começou a apagar a luz de toda a empresa, assim, desligou tudo. Daí uma pessoa que estava apresentando a empresa para mim falou assim, ó, olha, isso nunca aconteceu aqui nessa empresa, de desligar tudo, assim, energia, porque tem gerador aqui, não entendi o que aconteceu, sabe? Então, alguma coisa mexeu nos equipamentos, né? Então, é interessante nisso. E conta para nós sua experiência com os equipamentos. Então, vamos lá. Eu tô rindo assim porque foram muitas coisas interessantes. Teve uma vez que eu estava no hospital, trabalhando no hospital, e aí a esposa de um dos pacientes, ele foi para a UTI, e aí ela me pediu, eles eram espíritas, e aí ela me pediu para ir lá e aplicar um passe nele. Aí eu fui, falei com a enfermeira, chefe, e ela, não, tudo bem, pode ir. Eu expliquei para ela o que era, né? E ela ficou lá me observando, claro. Aí na hora que eu comecei, ele estava consciente antes, então a gente se conhecia. Aí quando ele foi para a UTI, ficou sedado e tudo, mas a gente já se conhecia, né? Eu já conversava com ele ria muito. E aí quando eu cheguei, que eu comecei a fazer a exteriorização, aí a maquininha, pum, aí parou. A enfermeira teve aquele susto, né? Correu para a máquina para ver o que era que estava acontecendo. Aí na hora que ela foi, aí a máquina voltou a funcionar. Aí começou novamente, funcionou legal. E eu lá, né? Aí eu, mentalmente, como é que o senhor está? O senhor está percebendo o que é que está acontecendo aqui? Aí a maquininha, pip, pip. Aí o senhor está se comunicando através da máquina? Pip, pip, pip. E a enfermeira começou a se assustar com aquilo ali, porque ela viu que era algo fora do padrão, né? Resumindo, ele ficou batendo papo comigo através da maquininha, né? Código Morse. Pena que eu não entendi o código Morse.
E aí, esse foi o primeiro. Outra vez aconteceu, ai gente, se eu ficava morrendo de medo, eu digo, meu Deus, se esse povo descobrir isso, tô ferrada. As coisas quebrando, queimando, eu com a energia descontrolada, sem saber, aí queimava a máquina de lavar, micro-ondas, cansou de acontecer isso, né? Queimar tudo isso. Eu tenho uma Aí colega minha depois que eu não conseguia ter notebook. Cada 3 meses queimava. tinha que trocar de notebook. É, Uhum. comigo, ó, fone, tudo isso é descartável. Agora, hoje em dia não, tá melhorzinho, mas antes. E tinha também uma outra questão, tinha uma neta de uma senhora lá na Itália, quando eu morava na Itália, uma pequenininha, ela, criança. Teve um período que ela chegava perto de mim, você via a faísca saindo. Você via mesmo, assim, o foguinho saindo, a faísquinha saindo, quando ela chegava perto de mim. Era bem engraçado. E aí teve uma vez do avô dela que ele estava com oxímetro. Ele estava bem, tá? O médico estava lá só para fazer um exame de rotina, só para isso. Aí ele colocou o oxímetro, que é aquele do dedinho. E aí eu fui, segurei na mão dele. Eu já tinha falado para a esposa dele o que era. E ela não acreditava. Aí eu fui e fiquei segurando na mão dele e o oxímetro não funcionava de jeito nenhum. E o médico ficou encucado, colocava no outro dedo do mesmo jeito. Aí colocou no dedo dele, funcionou. Aí eu fui, tirei a mão, né? Tirei as mãos, aí ela olhou para mim assim, aí ela percebeu, né, que tinha sido influência minha. Aí quando eu tirei as mãos, aí funcionou. Aí depois ela me chamou, ela fez, meu Deus, foi tu! Aí eu comecei a rir, né? E aí eu expliquei, aproveitei para explicar para ela. E aí ela começou a me contar os sonhos dela. Todo dia eu chegava, ela me contava. Então foi assim, eu aproveito esses eventos para esclarecer as pessoas. Essa enfermeira lá do hospital, eu expliquei para ela o que era que estava acontecendo, né, ali. Então é isso, é aproveitar. Então, muitas vezes queimar objetos. E Mas agora materialização, não, agora tá tranquilo. e materialização física, assim, de uma consciência Meu espiritual. avô, no dia da morte dele, no dia da dessoma, eu tinha 8 anos de idade. Estava brincando com a minha irmã e ele chegou na porta e ficou olhando pra gente. Olhando, tranquilo. Tava tranquilo, numa paz. Mas Tipo assim, ó, tô indo. não se assustou. Aí eu não assustei, saí gritando, eu e minha irmã gritando desesperada, foram as duas que viram, né? A gente saiu gritando desesperada, ai, meu avô tá aqui, meu avô tá aqui. E aí, quando a gente disse isso, aí todo mundo entendeu que ele estava em outra cidade, estava internado, e aí todo mundo entendeu, ele partiu. Porque a minha família, por parte de pai, era toda espírita. Meu bisavô tinha centro espírita e tudo mais, então é uma família que já vem. Mas a família mesmo, assim, a minha avó e tudo, era altamente católica, super católica, aquela coisa bem de rezar texto todo dia. É bem interessante isso. É bem interessante. Teve uma vez, Gil, falando sobre coisas também sem lucidez. Uma vez eu estava tão estressado com uma situação e apareceu do nada uma ferida no meu braço, assim, uma queimadura. Uma queimadura. Então, e eu não encostei em um escape, não encostei em nada, eu não consegui entender, meu Deus, o que aconteceu? Porque essa queimadura, assim. Então, as energias, se elas estão meio destrambelhadas, ela realmente pode gerar até efeitos. Adoecimento, sim. Adoecimento físico mesmo. Claro, claro. E nisso aí, né, aí que a gente começa a entender o processo, né, que as pessoas chamam de, aquela pessoa me enfeitiçou, né, jogou um feitiço em mim, doenças. Será que é possível uma pessoa estar doente, Dilma, devido a algum feitiço? Será que O feitiço. o voodoo funciona? Existem muitas pessoas que vão dizer que isso é besteira, que isso é, né, essa coisa do mal olhado, não sei o quê, e tudo mais. Agora vamos pensar aqui. Tudo é energia, ok? Se você partir desse princípio que tudo é energia, então tudo funciona dentro desse campo. Se eu tenho energia e eu
observo algo e consigo transformar esse algo, né? De acordo com o que eu estou imaginando, é por isso que eu vou colocar aqui um adendo nessa questão aí. Quando eu quando eu estou com um consulente, eu não vejo ele como um doente. Entende? Eu não tiro esse poder dele. Então, se você está ali, a palavra ela tem poder, o sentimento mais ainda, o pensamento, sentimento e energia. Então, se você pensa algo de alguém, você emana essa energia para alguém, é claro que vai pegar, é claro que vai interferir no campo do outro. Agora, cabe ao outro permitir ou não, mas mesmo assim, muitas vezes pode acontecer de pessoas interferirem e você não ter a noção, não está, né, não tá percebendo, e isso pode sim lhe atingir. Então, existem magias negras aí, pessoas mandam. Eu não sei por que utilizam esse termo, magia negra, magia branca. Esquece isso, sabe? Eu falei aqui, mas eu estou me policiando para isso, sabe? Porque são termos que, sinceramente, não cabem mais. Então, existem magias pesadas, né? Magias que são adoecidas. Existem pessoas que são experts nisso, são alquimistas, né? Que eles conseguem transformar determinadas coisas. Então, entra sacrifício de animal também, sacrifício de animais, e eu acredito que sim, viu? Então, o que é que você pode fazer nesse momento? Ter lucidez, entrar nesse conhecimento para evitar que você seja vítima disso, né? De alguma forma. Percebeu que tem algo errado, faz algo para mudar isso. E muitas pessoas, elas ficam assim indignadas, né, Dilma? Porque parece que fazem tanto mal para os outros e parece que a vida dela tá tudo normal, tudo tranquila. Tem pessoas que falam assim, poxa, aquela pessoa faz tanto mal para os outros e tem uma vida rica, tem uma vida boa, parece. Então, acho que talvez não tenha mal, não é mal fazer o mal. Porque parece que não tem consequência, parece que Deus não está vendo, parece que não tem consequência nenhuma. Você já percebeu como tem muita gente muito indignada, né? Com algumas pessoas que fazem a maldade, até essas pessoas que fazem, né, magias negativas. Parece que essa vida da pessoa está num status social grande, né? Tem muitas pessoas que ficam bravas com essa situação. É porque tem a ilusão de que ter algo material, de que ter um bem-estar material representa o estar bem interiormente. Mas um dia a conta é cobrada. Tá? Não se preocupe, é reflexiva a coisa. Você joga, o que você joga volta para você. Pode ter certeza disso. E quando volta triplicado. Assim Esse é o como algo pequeno detalhe. bom, né? Assim como algo bom volta Como algo tributado. bom. Ou volta e como volta. Você se sente acariciado o tempo todo. Você já percebeu, assim, Dilma, na tua vida, alguma coisa que você fez pela pessoa, pela ajudou, às vezes até financeiramente, ou alguma coisa, você viu que voltou para você duplicado, triplicado? Tem uma experiência assim que você se lembra? De coisa boa? De coisa boa que você ajudou uma pessoa e você depois, pouco tempo, você recebeu assim uma ajuda imensa. Era o tempo todo. Por exemplo, os meus pacientes lá na Itália, todos eles, quando eu terminava o atendimento, que ele morria, aí a família chegava e me deixava 3, 4 meses na casa de graça, sem pagar absolutamente nada, para me ajudar, né, enquanto eu me reequilibrava, encontrava um trabalho ou alguma coisa assim. Tinha todo um apoio, eu sempre tive apoio, eu sempre tive o tempo todo o amparo do meu lado, me ajudando em tudo, até nas EMs que eu fazia, eles estavam lá e sempre tinha alguém para me auxiliar, sempre tinha alguém para me dar uma força, era impressionante. E eu percebo também as energias que eu recebo das pessoas, isso para mim é o mais importante, assim. A gratidão com que elas me falam, sabe? A energia que elas mandam para mim. Esse é o melhor presente que eu posso receber.
E o carinho que eu tenho recebido dos meus consulentes, dos meus mentorandos, é algo assim inexplicável, sabe? Só sentindo mesmo para saber. E a minha vida, ela está cada vez mais abençoada. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Então, sempre não desistam de fazer o bem. Quem está falando aqui é alguém que já cometeu muitos erros, que errou muito, que erra muito ainda, que não é perfeito, mas que já consegue ter uma visão assim de como é bom fazer o bem. Então, se puder, escolha por esse lado aí, sabe? O bem material, essa ilusão aí de que a gente possui alguma coisa aqui nessa vida, né? Não que é errado desejar ter uma vida confortável, não, ninguém está falando disso aqui. Mas a gente está dizendo assim, quando você vê alguém, essa pessoa é muito má, não sei o quê, olha o que ela está fazendo, né? Então, tenham muito cuidado com esse julgamento. Muito cuidado, porque a gente não sabe o que, é que a pessoa está passando, ou que vai passar, ou que já passou, né? E entender que a vida da gente é sempre de altos e baixos, né? Tem dias que o Fausto está triste, é mais tendencioso a ficar triste, mais tendencioso de perder a lucidez. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muita paciência com a gente mesmo, de que entender que nós somos seres que uma hora a gente está extrapolando, uma hora a gente achando que a gente é um serenão, outra hora a gente achando que é um gafanhoto, né? Então, entender que paciência, ter paciência consigo mesmo, de entender que vamos continuar ajudando, vamos continuar melhorando. Vai ter dias que vai ser mais difícil, tem dias que a rotina vai ser uma rotina pesada, uma rotina que você vai ter que pôr mais força. E tem dias que parece que você vai estar um super homem, né? Uma super mulher. Então, exatamente ter esse carinho consigo mesmo, né, Dilma? Sim, mas sabe que eu percebi que depois que eu implementei a meditação no meu dia a dia, e que eu comecei realmente a entrar nesse universo todo aí, eu tenho percebido que essa oscilação já não é tão perceptível, sabe? Tão alta, Tão né? brusca. Você, porque a vida, ela faz isso. Uma hora você tá lá em cima e vai e desce, aí fica arrasada, aí depois você sobe, fica eufórico, feliz, aí desce. Aí você começa a entrar num padrão meio homeostático, É o essa questão da chamado, homeostase, né? é o chamado caminho do meio, né? É o caminho do tal, o caminho do meio. Sim, e esse caminho do meio, a gente não pode esquecer que esse caminho do meio, quando você caminha por ele, você olha para o lado direito e olha para o lado esquerdo, tá? Mas o caminho é no meio. Mas o nosso tempo ele É estourou. impressionante isso, cara. Toda vida eu digo a mesma coisa, porque eu não. A gente começa a conversar agora. Então, eu peço também sugestão às pessoas que queiram abordar um tema que a gente possa conversar, que possamos ajudar. E sempre é bom sugestões, né, das pessoas para que a gente se reúna e possa ter uma conversa, possa assistir o maior número de pessoas possível. Então, obrigado Ó, tem uma pela... mentoranda minha aqui da França, viu? Tá aqui com a gente. Minha linda. Te amo. Ai, que bom ter vocês aqui, pessoal. Gratidão mais uma vez por esse Eu que sábado agradeço pela oportunidade. maravilhoso. Eu acho que essas trocas, elas fortalecem, né, Dilma? Essas trocas, elas nos trazem a consciência e nos deixam mais lúcidos para a gente continuar nessa jornada de busca, nessa jornada de assistência mesmo, né? Claro, claro. É sempre assim. A gente é quem mais recebe, né, Fausto? Quando a gente doa, a gente é quem mais recebe. E assim, eu quero aproveitar agora esse momentinho aqui para agradecer, sabe, a ti, de coração, por essa oportunidade, por esse convite, confiar no meu trabalho, que você de cara já me fez esse convite, assim, e eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade mesmo, tá? Com certeza, E é isso. recíproco. Muito obrigado. Ótimo final de semana, então, Pra todos. e até breve. Quero, meu Gratidão. povo. Até sábado.